Fala, meus amigos, minhas amigas, investidores e investidoras. Meu nome é Luciano e para dar uma breve apresentação do meu canal, eu falo aqui sobre valor, sobre valuation, esse assunto muito importante dos investimentos, e eu quero estar compartilhando com vocês aqui mais uma mensagem sobre valuation, mais uma mensagem de valor que vocês vão poder estar trazendo aí para os seus investimentos, tá aplicando na prática tanto as ideias como os cálculos, os assuntos que também são importantes. Nenhum existe sem o outro. Nós precisamos de princípios, de ideias, de uma filosofia concreta de investimentos e também de cálculos, de conhecimento técnico. Então os dois são bastante importantes. Antes de começar este vídeo, eu queria falar para você o que é valuation, o que ele resolve. Valuation por múltiplos, o que é isso? Quais são suas vantagens, as suas desvantagens? Então, valuation, ele é através de vários modelos, ele vai resolver um probleminha que é muito comum para muitos investidores. Que problema é esse? Eu creio que muitos de vocês já se perguntaram se uma ação estava cara ou se estava barata, se era para comprar, se era hora de vender ou simplesmente não fazer nada. Pois o valuation vai dar essa resposta para vocês. Valuation, assim, resumindo em uma só frase, seria um modelo que determina o valor intrínseco de uma ação, de um ativo financeiro. Ele vai buscar um preço que é justo de se pagar. Então, como você pode fazer isso? O valuation tem vários métodos e, no meu entendimento, eu creio que existem dois métodos principais. Um deles é o valuation por múltiplos. O valuation por múltiplos, ele funciona da seguinte forma. O valuation por múltiplos, ele vai ser um modelo em que o ator principal seria um múltiplo, um indicador fundamentalista. Já dizendo para vocês aqui, revelando, nós vamos falar do múltiplo preço sobre valor patrimonial nesse vídeo de hoje. Então, quais outros múltiplos eu poderia pegar? Preço sobre lucro, EV sobre EBITDA, preço sobre vendas. Existem vários múltiplos que eu poderia estar usando aqui para realizar o mesmo processo, para chegar a um resultado que é o preço justo de uma ação. Não que todos os múltiplos vão gerar o mesmo resultado, mas a ideia é que eles sejam bem parecidos. O valuation por múltiplos, ele tem algumas vantagens e desvantagens, mas antes eu vou falar um pouco rapidamente sobre o valuation por fluxo de caixa descontado. Pelo modelo de fluxo de caixa descontado, nós vamos basear o preço justo daquela ação, que obviamente eu estou buscando através do valuation chegar à resposta daquela pergunta. Tá cara, tá barata, posso comprar aquela ação? Então o fluxo de caixa descontado ele vai lhe dar essa resposta, só que baseado em algo diferente do valuation por múltiplos. O de fluxo de caixa descontado, como o nome próprio já diz, ele vai se basear nos fluxos de caixa que a empresa gera. Naquilo que ela gera que vai ser fundamentado o preço justo. Ele vai ser gerado a partir disso. Então eu vou pegar todos os fluxos de caixa daquela empresa, eu vou trazer a valor presente com a taxa de desconto. Você não precisa saber de tudo isso agora, mas você só precisa saber que esse modelo se baseia no que a empresa gera. E se esse modelo ele é baseado nas características daquela empresa, os fluxos de caixa daquela empresa, eu vou gerar um preço justo para ela e eu vou comparar com o preço que ela está sendo negociada. Por exemplo, eu posso chegar ao preço justo de R$10 de uma determinada ação de uma empresa e ela pode estar sendo negociada a 15. Se eu realmente confio naquele resultado de R$10, eu vou estar acreditando de forma implícita que o mercado está errado, que ele está
precificando aquela ação de maneira errada e que futuramente, seja breve, seja daqui a 5 anos, ele vai corrigir aquilo. Já no valuation por múltiplos, voltando ao nosso assunto principal, é diferente. O valuation por múltiplos, ele vai ser um comparativo. Eu vou usar os dados de diversas empresas que, teoricamente, elas vão ser comparáveis, elas vão ser semelhantes. Eu consigo comparar Banco do Brasil com Itaú? Consigo. Elas são empresas do mesmo setor, mas elas não necessariamente precisam ser do mesmo setor. Elas precisam ter características parecidas, características de crescimento, características de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, talvez, características de risco. Então, eu preciso comparar as empresas dessa forma. Pode ser que seja do mesmo setor, pode ser que não seja. Mas o valuation por múltiplos tem essa essência de eu pegar um banco de dados cheio de dados de diversas empresas e comparar entre si. E através desse banco de dados eu vou gerar uma formulazinha, um gráfico, eu vou fazer um procedimento que se chama regressão. Através dessa regressão, na verdade, quando eu digo eu estou dizendo o programa, a planilha, que daqui a pouco vocês vão ver pelo Google Planilhas, ele vai gerar automaticamente uma equação, que essa equação vai servir para eu calcular o preço justo de cada empresa daquele banco de dados que eu montei. Parece ser complicado, mas daqui a pouco vocês vão ver que é muito simples. E quando eu estou fazendo valuation por múltiplos, eu não estou dizendo que o mercado está errado sobre aquela ação. Eu estou dizendo que o mercado está errado em relação à média das ações. Ele, em média, está precificando de forma errada as ações. É por isso que eu estou usando diversas ações. Se eu não estou dizendo que uma ação específica está incorreta. Daqui a pouco, na prática, vocês vão conseguir associar muito melhor esses conhecimentos. Mas então vamos ao assunto do vídeo, que é valuation por múltiplos, e mais precisamente o múltiplo preço sobre valor patrimonial. Vamos destrinchar aí todos os mistérios, todos os segredos sobre esse múltiplo, sobre esse indicador fundamentalista que possivelmente eu acredito que você já conheça. Então, o preço sobre valor patrimonial, como ele é composto? Preço sobre valor patrimonial. Vamos primeiro falar do preço. O que é o preço? Preço é simplesmente o valor de mercado. Quando eu falo preço, quando eu falo você tem que ouvir valor de mercado. E valor de mercado do quê? Do patrimônio líquido. O valor de mercado é o valor de mercado do patrimônio líquido. Então, nossa, faz sentido eu calcular esse preço sobre valor patrimonial, porque eu estou comparando o preço, o valor de mercado do patrimônio líquido em relação ao valor contábil do patrimônio líquido. Existe uma diferença, porque valor de mercado é o valor que o mercado dá, e o valor contábil é o valor que os contadores, que as normas contabilísticas dão aquele patrimônio líquido dos acionistas. Vale ressaltar que é o patrimônio líquido dos acionistas. O valor do mercado, né? Ele é determinado por duas coisas. Veja bem, estamos falando sobre o preço sobre o valor patrimonial. O preço é composto por duas coisas. O preço é determinado pelo número de ações totais de emissão da empresa vezes o valor de cada ação. Isso aí vai gerar o valor de mercado. E o número de ações total é o número de ações em circulação, mais o número de ações que está na mão dos donos, dos controladores da empresa. E o que é que vai movimentar o preço das ações, né? O que é que vai movimentar o número de ações? Ele pode ser movimentado por alguns eventos que podem ocorrer. Recompra de ações, a empresa pode recomprar do mercado que tá ao nosso acesso, né? Nós podemos comprar ações no mercado, na bolsa, e a empresa ela pode comprar
recomprar, na verdade, as suas próprias ações. Ela pode fazer isso. Mas no que é que isso altera o preço, o valor de mercado? Isso altera da seguinte forma. Quando uma empresa recompra as suas ações, ela está diminuindo, obviamente, o número de ações em circulação. E o que é que isso provoca? Isso provoca que, se eu tenho um determinado número de ações e aquela empresa recompra outras ações iguais às que eu tenho, se ela recompra do mercado, então quer dizer que eu não estou mais dividindo fatia, participação com essas outras ações na empresa. Se elas foram recompradas, se elas não estão mais fazendo parte do número de ações, porque elas são guardadas em tesouraria, você não precisa entender isso, mas você só precisa entender é o quê? Que a minha participação naquela empresa aumenta. Vamos dizer que antes eu tinha 5% das ações, agora se outras foram recompradas pela própria empresa, então quer dizer que eu posso ter, sei lá, 6%. Vai que a minha participação aumenta naquela empresa. Outra coisa que ocorre em benefício de quem tem ações, do acionista, é que quando aquela empresa for distribuir dividendos, aqueles dividendos vão ser distribuídos para menos ações. Aqueles dividendos vão ser então maiores para mim, porque agora eu tenho uma participação maior e aqueles dividendos vão ser distribuídos para uma quantidade menor de ações. Então isso vai me beneficiar. Mas imagina o mercado sabendo disso. Se o mercado sabe disso, se for uma oportunidade muito grande, vamos dizer que eu sou uma empresa e eu tenho 5 ações em circulação, certo? Eu distribuo R$1 para cada ação, um total de R$5. Então, se eu elimino 2 ações, agora vão ter 3. Aqueles R$5 vão ser agora divididos para 3. Cada um desses 3, vamos dizer que cada um é um acionista diferente, cada um desses 3 vai receber mais de R$1 agora. E o que é que isso provoca no mercado? O mercado vai ver aquilo lá e tá bom demais para ser verdade, né? Tá muito bom, eu vou comprar. Eles acabam comprando e agora o preço já muda novamente. O mercado funciona dessa forma, é oferta e procura, né? Determina o preço das ações. Então, se agora aquelas ações estão recebendo mais dividendos, o mercado vai lá e está disposto a pagar mais por aquelas ações. Se uma ação antes ganhava R$1 por ação, né? Ela recebia R$1 de dividendos e agora ela recebe, sei lá, R$1,20, o mercado vai ver aquilo e vai automaticamente precificar de uma forma mais elevada, o preço vai subir, em outras palavras. Então, o valor, ele também tá ligado aos dividendos, né? Existem modelos de valuation que são voltados somente para isso, somente para dividendos. Existe um autor, que o nome dele se chama John Burr Williams, que ele tem um livro chamado A Teoria do Investimento em Valor. Essa teoria, que mostra cálculos reais de valuation, que por sinal são muito complicados no livro, ele é todo baseado em dividendos. O John Burr Williams disse que uma ação que não recebe dividendos não tem valor. Nós sabemos que hoje em dia as coisas mudaram, mas realmente tem pelo menos um pouco de ligação de valor com quantidade de dividendos. Portanto, as recompras, espero que você tenha entendido, as recompras vão mudar, influenciar o preço das ações. Emissões também vão influenciar no preço, né? Se você, ao contrário da recompra, se você aumenta o número de ações em circulação, o preço das ações tende a cair, é um efeito reverso. E agora que você já entendeu sobre o preço, sobre o valor no mercado, você precisa entender também sobre o valor patrimonial. Nós falamos que o valor patrimonial é o patrimônio líquido, né? É o valor que é dado pelas normas contábeis, né? Pelos auditores.
E aí, o valor patrimonial é o patrimônio líquido, certo? Então, o que é que vai determinar esse preço sobre valor patrimonial, né? O que é que vai determinar o valor desse múltiplo? Se você olhar por cima, esse múltiplo quer dizer o quê? O quanto eu estou pagando em relação ao meu patrimônio líquido. Quanto o mercado, quantas vezes o mercado está pagando sobre esse valor patrimonial daquela ação. Se o valor patrimonial da ação é R$8 e ele está sendo negociado a 16 cada ação, então o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, seria de 2 vezes. Então o mercado está pagando 2 vezes o valor contábil daquele patrimônio líquido. É isso que está acontecendo. Mas o que é que faz o mercado estar disposto a pagar 2 vezes o preço contábil, né, o valor contábil daquele patrimônio líquido? O que é que estimula o mercado a fazer isso? Porque se eu tenho um patrimônio aqui de R$10, como é que alguém vai chegar e falar, eu pago 50, 5 vezes? Existem casos de preço sobre valor patrimonial da casa de 20 vezes. Vocês vão ver aqui na prática como é que isso acontece. É muito simples. Existe um determinante, um fator decisivo que vai dizer se esse PVP, se esse múltiplo é alto ou baixo. E o nome desse fator é o retorno sobre o patrimônio líquido. Estamos falando aqui sobre valor patrimonial, valor de mercado do patrimônio líquido, na verdade, sobre valor contábil do patrimônio líquido e é claro que a rentabilidade vai ser sobre esse patrimônio líquido. Pessoal, veja que tudo aqui faz sentido, é tudo ligado ao patrimônio líquido. Eu não vou falar aqui de dívida, de outras coisas que não tem nada a ver, de retorno sobre capital investido, não. É retorno sobre patrimônio líquido, é valor patrimonial, é preço, preço, né, que é o valor de mercado do patrimônio líquido, está tudo interligado. Eu tenho que ser consistente. Isso é uma regra, é um princípio do valuation que não pode ser quebrado, que não pode ser anulado, não pode ser contrariado jamais. Eu tenho que ser consistente no uso dos múltiplos, no uso dos fundamentos. Então, o determinante é o retorno sobre patrimônio líquido. Se eu tenho um alto retorno sobre patrimônio líquido, eu vou tender a ter um PVP maior. Por quê? Lembra que eu estava falando o que é que estimula uma pessoa chegar e dizer que eu pago R$50 em algo que foi determinado que o valor era 10? É a rentabilidade daqueles R$10. Se aqueles R$10 têm um retorno de 50%, ou seja, R$5, e eu pago 50, é esperado que daqui a algum tempo esses meus R$50, esses R$10 se tornem, sei lá, R$100, porque ele tem uma alta rentabilidade. Então é por isso que eu estou disposto a pagar mais caro, porque eu sei que lá na frente eu vou ser recompensado. Então quer dizer também que um retorno sobre patrimônio líquido baixo vai me gerar um preço sobre valor patrimonial baixo. E eu quero já fazer um acréscimo aqui e dizer que isso não é uma regra. Não é uma regra, até porque as pessoas elas não estão 100% do tempo certo e o mercado é composto por pessoas. Logo, o mercado não está 100% do tempo certo. Pode ser que alguma ação ali escondida, você encontra ela e ela tem algo aí que você não consegue explicar, considerando que você conhece, está colocando todas as variáveis naquela sua hipótese e você está vendo aquela empresa que tem
um baixo PVP, mas tem um alto ROI. Será que a empresa que eu vou mostrar daqui a pouco, ela tem essas características? Eu já estou ansioso aqui para mostrar, espero que você também esteja para ver. Mas aguenta aí, né? Aguenta aí. Então, pode ter alguma discrepância e pode ter algo que não está em conformidade com essa regra. E é aí que você deve aproveitar a sua oportunidade de investir. Você tem que acreditar naquilo. O valuation, ele vai ter essas características de, por exemplo, tá um preço abaixo do que realmente vale, mas tem que ter algo por trás desse fato, né? Por exemplo, eu estou fazendo valuation e eu vejo que a empresa vale 10, mas está sendo negociada a 5, metade do preço. Para eu comprar aquilo, eu tenho que acreditar, que eu estou certo, que essa minha tese está correta, de que aquela empresa realmente vale 10 reais. Então, para eu me basear nessa verdade, eu tenho que ter uma história por trás. E é por isso que o valuation, ele envolve tanto conhecimento técnico, números, quanto história. Então, eu tenho que saber contar uma história, eu tenho que saber calcular aquele preço justo, né? O conhecimento técnico não vive sem esse conhecimento. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar aqui algumas empresas, né, e os seus seus respectivos indicadores, né, de preço sobre valor patrimonial e o ROI deles, né? Então, vamos lá, né? Eu estou aqui no meu computador e eu estou mostrando aqui as ações da IBM, certo? Vamos começar aqui por essa empresa, International Business Machines, certo? Uma empresa dos Estados Unidos, IBM. E vamos olhar o que é que está acontecendo aqui. Vamos analisar como médicos, né? Vamos diagnosticar aqui qual é o problema dessa empresa, né? Vamos brincar aqui. Pessoal, o PVP da IBM é de 5,25. Esse PVP, durante a sua história, né, já chegou à casa dos 13. Então, o mercado já chegou a pagar mais de 13 vezes o valor contábil do patrimônio líquido da IBM. Já foi negociado na casa dos 13 em 2014. Agora vamos olhar o ROI, porque o ROI, como vocês já aprenderam, é o determinante do preço sobre o valor patrimonial. E o ROI é de 21,44%. É um bom ROI. Mas nós não estamos olhando para o atual, estamos olhando para o histórico. O que é que de cara vocês conseguem perceber aqui? Que em 2014, esse ROI já chegou a ser mais de 100%. Uma rentabilidade de mais de 100% o valor do patrimônio líquido, o valor contábil. E olha só, ele veio de 100 para 21%. Quando ele era 100, não é coincidência, ele era negociado a mais de 13 vezes o valor patrimonial. Hoje já caiu para 5 vezes. Por quê? Porque o PVP acompanha o ROI, né? Ele deveria acompanhar. Porque esse patrimônio líquido, que já foi muito rentável um dia, hoje ele está relativamente, assim, bem menos rentável. Ele está bem menos rentável de fato, apesar de 20% ser bom. Para algumas empresas seria ótimo, né? Então vejam que ao longo do tempo esse PVP acompanhou o ROI, que é o fator determinante, né, desse múltiplo. Então vamos fechar aqui, olhar outra empresa.
o Banco do Brasil. Banco Brasileiro Público, que é o banco com maior penetração no Brasil, certo? E vamos olhar esse PVP. PVP de 0,71. Então, se o patrimônio líquido do Banco do Brasil fosse de R$1, ele estaria sendo vendido por 71 centavos. Isso mesmo, é isso mesmo que você está ouvindo, certo? Então, ao longo da história, a mudança e o PVP do Banco do Brasil está sendo negociado abaixo da sua média histórica e o ROI aí de 12%. Mas o meu objetivo aqui é comparar o Banco do Brasil com outra empresa, o Banco Pan, outro banco, né? E ele tem um PVP aí de mais de 2, mas veja o ROI, está 13%. Um ROI que aumentou ao longo da história e o PVP também aumentou ao longo da história. Mas veja, eu tenho dois bancos, um banco privado, o Banco Pan, e um banco público, que é um banco com maior penetração, né, no Brasil. Um ótimo banco. Veja o lucro do Banco do Brasil, consistente ao longo da história, né? 12 bilhões, 14 bilhões, isso é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, eu tenho esse banco de um lado e de outro, um banco bem menor, né? Com a rentabilidade aí um pouco maior, mas que o preço aí está acima de 2 vezes o que é o múltiplo PVP, na verdade. Então, pessoal, nós temos aqui a empresa Microsoft, certo? E logo de cara vocês já conseguem ver que ela tem um PVP muito alto, de quase 14. É como se R$10 estivessem sendo negociados a quase 140. É isso mesmo. Mas o que vai motivar o mercado é o que vocês já devem ter observado, o ROI de quase 45%. Esse ROI é o que motiva o mercado a comprar uma ação a um preço tão caro em relação ao valor patrimonial. Caro, é força do hábito falar caro, né? Porque pode ser que valha a pena, né? Quando vale a pena, né? Porque o valor dela é tão grande que vale pagar um preço tão alto, né? Então não quer dizer que a ação está cara, quer dizer que é negociada a um múltiplo elevado do valor patrimonial. Mas, apesar de ser elevado, o que compensa é a alta rentabilidade desse patrimônio líquido, porque essa empresa é tão boa, ela é tão bem gerida, ela tem uma estratégia tão eficiente que consegue, com um pequeno patrimônio líquido, né, gerar tanto dinheiro, né? Veja aqui o patrimônio líquido de 160 bilhões em relação a um valor do mercado de mais de 2 trilhões e 200 bilhões. Gente, é um valor de mercado de 2 trilhões, é gigantesco. E um patrimônio líquido desse, né, gera 60 bilhões anualmente, crescendo. É uma quantidade absurda de dinheiro crescendo. Então, quem sabe, né? Não estou recomendando, não estou afirmando, não estou concluindo, mas quem sabe vale a pena. Quem sabe está no valor justo. E é aí que nós também vamos prosseguir para o nosso exemplo, né? Nós vamos fazer um exemplo de regressão para que vocês vejam na prática como isso ocorre, né? Aqui nesse banco de dados, eu tenho várias empresas, né? Várias empresas do setor bancário. Eu vou mostrar aqui na prática como funciona o valuation por múltiplos. Eu vou clicar aqui para inserir um gráfico, que esse gráfico representa a nossa regressão. No eixo Y eu vou colocar
No eixo X, na verdade, eu vou colocar o ROI de todas as empresas e na série eu vou colocar o PVP de todas as empresas. O que é que significa tudo isso, né? Deixa eu mudar aqui o gráfico, que é para gráfico de outro tipo de inspeção. O que é que significa esse gráfico? O que significa isso aqui que nós estamos fazendo? Eu vou gerar uma equação. Vocês podem acompanhar tudo que eu estou fazendo, né? E fazer na prática. Vamos ver aqui o que é que nós fizemos, né? Eu coloquei no eixo X, né? A porcentagem, uns valores em porcentagem, que são o retorno sobre o patrimônio líquido de cada empresa. E no eixo Y, eu coloquei o valor do PVP, eixo Y do gráfico. O que é que isso representa? Essa equação está dizendo que em função do ROI, ora, nós já aprendemos que o ROI ele é determinante para o PVP. Então, eu posso fazer um jeito aqui, que é essa regressão, usar a regressão para fazer o que para mim? Calcule, por favor, o meu PVP de acordo com o ROI. Então, essa regressão é um banco de dados, os quais são esses aqui, né? Esses dados aqui, ele está usando esses dados para dizer o PVP em função. Mas nós estávamos falando antes que eu tenho que usar empresas compatíveis, né? Comparáveis entre si. Nós vimos que o Banco Pan ele tem características de crescimento diferentes do Banco do Brasil. Então, se eu quero achar o PVP justo dessas empresas, eu tenho que usar empresas parecidas, né? No meu caso aqui, eu estou fazendo para o Banco ABC Brasil. Então, seria interessante que eu utilizasse empresas parecidas, empresas que crescem na mesma proporção, certo? Então, logo de cara, nós podemos eliminar esse banco aqui, que está com a rentabilidade totalmente diferente aí das empresas que eu estou relacionando, né? Então, ela é a única que chega a ter um PVP acima de 4, quase 5, que é o Banco aí de Brasília, Banco de Brasília. E eu vou eliminar para ver o que acontece aqui com o meu modelo. Ele mudou aí os seus valores, né? Ele se readequou. Essa é a palavra certa. Então, eu vou eliminar aqui o Banco ABC Brasil para eu realizar aqui o do Banco do Brasil, que é o BBAS 3. Eu vou tirar o Banco Pan e vou deixar esse banco BRSR, que é o Banrisul. Ele tem características de crescimento semelhantes, porque o Banrisul, apesar de não ter o mesmo tamanho, ele cresce de forma semelhante, porque é um banco só do Rio Grande do Sul. Ele meio que já saturou. O BTG Pactual cresce bastante, né? Já é um banco grande, então vou deixar. Não tão grande, talvez, como os bancões, mas eu vou tirar aqui o Banco BMG. E agora eu tenho aí mais semelhança, né? Eu tenho aqui até esse valor de R quadrado, que ele na verdade representa quanto do meu PVP, né? Quanto dos meus resultados está realmente vindo dessa variável, né, determinante, que é o ROI. Então, aí 88,2%, que é um R quadrado bem elevado. Então, vamos gerar logo, né, o PVP justo para cada uma dessas empresas. Eu vou digitar aqui a equação para cada um, que 18,5 vezes x, que é o ROI, menos 1,6. Ele já está pedindo aqui para preencher automaticamente, vou preencher mais rápido. Então, pessoal, calculamos aqui o PVP justo de cada uma
E para você saber agora como encontrar o preço que estava sendo negociado, é só multiplicar o preço, o PVP, vezes o valor patrimonial, que é P dividido por VP, vezes VP. Então vai sobrar depois desse cálculo apenas o preço, né? Eu vou vir aqui no Status Invest, pesquisar aqui o BBAS. BBAS está nesse momento, né, R$ 33,69 e o seu valor patrimonial é de R$ 47,72. 47,72. Vou colocar aqui BBAS, preço 47,72 vezes o PVP justo, né? Então deu 35,94. Se eu colocar aqui o preço atual, 33,69. Quer dizer que, de acordo com esses cálculos que eu fiz, né, o preço justo seria um pouquinho acima. Mas claro que esse preço que eu calculei está baseado nos dados de diversas empresas. Então, isso aqui de acordo com a forma que essas empresas aqui estão sendo precificadas. Outra forma que eu faria o meu valuation, por fluxo de caixa descontado, iria estar usando apenas dados da empresa Banco do Brasil. Apenas do Banco do Brasil. Essas outras empresas aqui iam cair fora, né? Iam desaparecer. Eu ia usar apenas os dados e fundamentos dessa empresa que é Banco do Brasil, que eu estou querendo calcular. Então há essa diferença que vocês podem observar no valuation por múltiplos e de fluxo de caixa descontado, que logo mais vocês verão vídeos sobre isso e aprenderão muito mais do que aprendeu hoje. Então siga aí o canal, dá um like, compartilha esse vídeo que ajuda bastante, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendido, e até a próxima.